capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Daniel 1, do 1 ao 9. Eu vou ler na versão NVI. Amém? No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, só uma observação, vou repetir, ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do seu Deus. Grava isso. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu de Beltesazar, a Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Feche seus olhos. Deus, eis a tua palavra exposta aos nossos corações, ao nosso entendimento. Deus, traga revelação nessa casa, verdade, vida, Pai. Senhor, que a palavra possa ter uma aplicação pessoal em cada coração aqui, Deus. No nome de Jesus. Que seja o Espírito Santo ministrando através da minha vida, no nome de Jesus. Amém? A vida de Daniel é muito conhecida, né? A história de Daniel, mas eu quero entrar nos meandros dessa história, naquelas entrelinhas ali, né, da história de Daniel. E ali mostra algumas formas de conduta, né? Não sei se vocês conhecem, no islamismo nós temos o Alcorão e a Sharia. A Sharia é um livro de condutas, é um livro de princípios, né? O muçulmano, ele, além de seguir, né, a ordem, a lei religiosa, ele tem a lei de conduta, de valores, né? E esses valores quebrados por islamismo é terrível. Se você quebra esse valor, é uma pena muito grande, né? E não só isso, se alguém corrompe os valores, né, vai contra os princípios do islamismo, existe uma pena, um pesar muito grande, mesmo não sendo muçulmano. Se você se levanta contra o Islã, né? Você se levanta contra o Islã, contra os valores e os princípios, existe um pesar muito grande. Você pode ser morto, pode ser assassinado, vai ser perseguido, né? Porque existe uma preservação dessa norma de conduta, desses valores, né? E assim, hoje nós vivemos numa geração de deturpação de valores. E eu estou trazendo essa palavra, né, porque essa semana a gente viu, o tema da minha palavra é a agenda de Deus e a agenda dos homens. E a gente viu durante essa semana a inauguração, ali, a estreia da Olimpíada de Paris, né? E a gente tem visto cada vez mais uma agenda de valores diferente do que a gente tem aprendido. É uma agenda ofensiva, né? E ali, na abertura ali dos Jogos Olímpicos, eles encenaram ali a ceia do Senhor com os 12, né, apóstolos, né, os 12 discípulos de Jesus, com uma cena deplorável, né? Uma cena que deturpa, destrói, desestrutura toda a base de princípios e valores cristãos. E tudo bem, e está feito.
você vê a imprensa brasileira falando, né, em que os cristãos se levantaram contra isso, fala, olha, cristãos brasileiros vão contra as Olimpíadas, vão contra a tradição das Olimpíadas e tudo mais. É um texto sem contexto, é uma notícia mascarada por trás de uma perseguição. Aí eu questiono, se fosse, né, eles montassem uma mesa destruindo Maomé, ou então as tradições islâmicas ali, rapaz, Paris não ia sobreviver, não. Né? O tanto de míssil e destruição. Né? Por quê? Porque foi contra valor, foi contra princípio. Mas o povo de Deus é um povo pacificador. Amém? É um povo que não busca guerra, que busca paz. A paz é fruto do Espírito, né? A porfia, facção, dissensão, violência, morte, não faz parte do que nós aprendemos, mas os nossos princípios têm que ser preservados. E quando você não ocupa uma posição, essa posição vai ser ocupada por alguém. E a igreja tem se omitido. Ela tem buscado se posicionar em si mesmada dentro das nosso quadrante, esquece de ocupar os outros quadrantes da sociedade onde não estamos, e está tudo bem. Né? Existe uma agenda de destruição. O povo cristão, hoje no Brasil já somos 33% de evangélicos, 90% de cristãos, né, entre os católicos, de um povo que não se posiciona. Por quê? Porque está tudo bem. Né? Eu vou atrás das bênçãos de Deus, eu vou atrás de resolver os meus problemas, né? Sendo que o amor de Deus, né, a graça de Deus diz muito respeito. Externar a graça e o amor de Deus tem muito mais a ver com o outro do que comigo mesmo, mas eu resolvo os meus problemas e está tudo bem. É uma agenda de destruição. Eu e a pastora Gabi, a gente esteve agora na Europa, nós fomos para Portugal, Espanha, Barcelona. Imagina o que a gente encontrou. O que a gente não encontrou foi igreja e o povo pregando a palavra de Deus, né? E uma agenda progressista de destruição. Porque a igreja não se posiciona, ela não ocupa o seu espaço. E além disso, além de não ocupar o seu espaço, ela não pratica os valores e princípios aos quais ela aprende. Eu estava vendo essa semana, vou voltar aqui para Paris, vou voltar aqui para Daniel, vou voltar para Babilônia, mas só uma observação. Eu não sei se foi na igreja ou se foi em algum lugar que me mandaram um vídeo de 2 camaradas. Um deles era um pastor e outro era um cara bombado, assim, forte pra caramba, tipo o Theo, assim, ó, cara forte, né? E daí, de repente, ele falou assim, rapaz, eu treino que nem ele, eu pego o mesmo peso. Vocês viram ou não? O meu exercício de perna é o mesmo, o braço é o mesmo, né? E tudo, eu pego igualzinho. Olha para mim e olha pro meu amigo aqui do lado, cara musculoso, todo forte, né? E ele, normal, né? Pô, mas não pega pesado? Pega. Treina todo dia? Treina. Por que um está forte e o outro está fraco? Ah, não, é a genética dele. Não é só isso. Né? É o que ele faz com o que ele recebe. Ele foi lá, malhou o peito, malhou o braço. Eu estou até precisando malhar, né? Mas eu estou... gente, vou fazer um jabá aqui. Medicina integrativa. Eu estou começando agora... Eu vou fazer jabá depois dos irmãos aqui da igreja. Como vale a pena você cuidar da sua saúde, né? Eu estava todo, né, cabisbaixo. Eu falo assim, eu tomei umas 20 injeções de soro com vitamina. A hora que terminou, Youssef, vamos lá! Gente, vamos pregar a palavra de Deus, não sei o que lá. Eu falo, caramba, acho que está faltando vitamina, né? Acho que o meu cansaço, acho que era falta de nutriente, né? Então... Se você quer ter alta performance no reino, você tem que ter alta performance na sua vida funcional inteira, né? Corpo, alma e espírito. Mas voltando, onde eu estava? No homem forte, outro mais ou menos, né? Beleza. Aí ele falou aqui, me fala a sua agenda. Me fala a sua rotina.
Me fala o seu dia a dia. Não, eu vou dormir 11 horas da noite, acordo 7, vou dormir 10, acordo 6. Tá? Aí eu acordo, faço meu devocional, né? Faço a minha musculação, depois eu tomo um café super, né, reforçado, nutritivo, com pouca gordura, carboidrato, não sei o que lá, um almoço regulado, né? Depois ele dorme direito, come direito e se comporta, né, respondendo à atividade a qual ele executou. Ele está enriquecendo, né? Ele está respondendo ele está dando continuidade ao exercício físico. Está nutrindo o músculo com fibra, né, com água, com alimentação e tudo mais. Então, a forma com que ele cuida daquilo que ele recebe diz respeito ao resultado ao qual ele alcança. Aí você chega no domingo, ouve a palavra de Deus, Deus toca no seu coração, você sai daqui chorando, e na segunda-feira você não se nutre. Você não toma o café da manhã direito, você não faz o teu devocional, você não come do pão da vida, você não, né, não se enriquece daquilo que você recebeu, não medita na palavra, e vai. Na segunda-feira você já está mais ou menos, na terça-feira você não está nem buscando mais, na quarta-feira já vem uma angústia, na quinta briga com a esposa, na sexta abandona tudo, no sábado já está lançando um palavrão da vida, no sábado, antes de vir para o culto, você já fechou um cara no trânsito, mandou ele por raio que o parta, e chega na igreja, né, todo bem, para se exercitar de novo, mas esquece da nutrição. A vida cristã é integral, a vida cristã é funcional. Por que uns fluem e outros não fluem? Por que uns chegam do outro lado e outros não chegam? Por que uns rapidamente já entram numa nova fase de crescimento, né, do ciclo virtuoso, igual a gente tem ministrado, e outros ficam no ciclo vicioso? É qual que é a dedicação que você tem depois de receber a palavra? Qual que é o esforço para cumprir os princípios e valores vindos do Senhor a partir do que você recebe? Gente, a gente vê gente da igreja na corrida do rato, no círculozinho do rato, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. E o casamento está arrebentado, e continua com o físico ruim, com a saúde ruim, e continua em depressão, e continua desesperado, e continua angustiado. E outro irmãozinho que chegou há um ano, já está fluindo, já está fazendo carisma, já está vindo para a conferência do Espírito Santo, já está falando em línguas, já está pregando a palavra de Deus, já trouxe 15 para o culto, está feliz da vida, está até mais corado. O que acontece? É o que ele faz com o que ele recebe. E o povo de Deus sempre foi assim. Que tratamento eles davam por um princípio que eles recebiam? Se você valoriza o princípio, se você honra o princípio e vive aquilo, você tem posteridade, você tem cumprimento de propósito. E os que não vai. Não vai. Aí daqui a pouco está tudo arrebentado. Fala, pô, eu estou na igreja há 20 anos. Resolve ir para a igreja? Você não tem prática? Você não tem o depois disso? Então a palavra vira vazia. Não tem luz para a lâmpada. Tem uma baita lâmpada bonita, tem um baita lustre bonito, que está faltando luz. O cara continua apagado do mesmo jeito. Pastor, o que tem a ver com a palavra de Daniel? Daniel, ele recebeu o princípio e ele nutriu o princípio. E ele alimentou tudo que ele tinha recebido, ele reproduziu, se posicionou e alimentou. Né? Daniel veio de uma fase de destruição muito grande, que é o Império Babilônico. O Império Babilônico é fruto de um pesar, de um juízo de Deus sobre o povo de Israel. Né? Isaías 3 fala um pouco sobre esse juízo de Deus. Né? Não vou ler não, porque senão a gente... Mas ali fala sobre a queda de Jerusalém e a rendição à Babilônia. Né? O povo judeu, o povo hebreu, eles vêm, né, de uma série de acontecimentos de apostasia, volta para a lei, levanta altares e peca. Sempre foi assim. Né? E essa falta de você, né, honrar o princípio, desonrar o princípio, destruir a agenda de Deus, os valores de Deus,
né? É quase sempre escravidão. Desde o começo, né? Gênesis 2 tinha, aliás, muito antes, né? Lá em Noé, né? Primeiro tinha Adão e Eva. Quebrou o princípio, morte, iniquidade, separação, né? Cresceu. O povo, né, virou as costas para os princípios eternos de Deus. Noé, destruição, recomeça tudo de novo. O tempo passa, vem Abraão, promessa de Deus, palavra, né? Deuteronômio 28 fala: se atentamente ouvirdes as minhas palavras e cumprirdes tudo o que vos tenho ordenado, ali fala em 14 bênçãos: bendito serás ao entrares, ao saíres, o fruto da sua amassadeira, os seus celeiros serão fartos, cheios. Existe uma promessa de prosperidade sobre a vida ali do povo e se não obedeceres, não cumprires, não der prosseguimento, né? Não viver os valores e princípios que eu tenho te ordenado, aí é maldição, meu amigo. Até o versículo 50 e pedrada. É uma decisão, uma escolha com o que você faz com o princípio que você recebe. Ou você esquece e vive do seu jeito, ou você vive, né, na plenitude de Deus. E qual que é o fruto disso? Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão felizes todas as famílias da terra. Por que ele fala família primeiro, depois descendência? Ou ele associa família à descendência? Família é forte, descendência é forte. Não tem como eu projetar a descendência sem eu estabelecer minha família. Às vezes você quer que Deus faça no futuro e você esquece de estabelecer o presente, que é a tua família. Em ti serão felizes todas as famílias da terra. Apostasia, povo, né? Abraão, Isaac, Jacó, vira e mexe. Guarda princípio, quebra altar. Levanta poço, enterra poço. E é nessa, cumpre, descumpre. Né? Era para estar hoje enorme, né? Esse exército de homens de Deus. Mas não, nega a fé. Bezerro de ouro. Moisés foi lá receber as tábuas da lei. Quando ele volta, o pastor Júnior, eu fui lá para Portugal, de repente, Júnior, cuida da galera aí. Aí de repente ele, trouxe um bezerrinho de ouro aqui para a gente, não sei o que. Eu falei, que é isso? Na EBD, de repente, eles começam a fazer o holocausto com Baal e morto, né? Defunto e tudo mais. Eu falei, pastor Tiago, ele falou, você demorou muito, eu dei meu jeito aqui. E a palavra? Eita, qual a palavra? Ih, rapaz, esqueci. Aonde que está mesmo o pergaminho lá da palavra de Deus? Porque não tinha ainda, né? A lei. Qual o tratamento que você dá com um princípio? E o que aconteceu? Arão foi lá e bezerro de ouro. Miriam fez besteira. Levantaram altares, né, falsos ao Senhor. Né? Assumiram papéis que não eram para eles. Aí passou o tempo. Né? Vem os juízes. Levanta a palavra. Derruba a palavra. Levanta a palavra. Derruba a palavra. De repente o povo tem a necessidade de vir um rei. Saul. Olha como que é. Tira lá por trás da jumenta. Era um homem abençoado. Né? Apesar de não ser indicado por Deus, Deus abençoou porque era vontade do povo. E era um homem de Deus, não era? De repente, cadê o sacerdote? Deixa que eu faço. Saul vai lá, se coloca no lugar do sacerdote. O que a lei fala? O que o princípio fala? Qual que é o valor por trás disso? Não, gente, esquece o valor, vamos fazer do nosso jeito. Né? A igreja está crescendo. Para quê? Né? Pô, Lagoinha está crescendo, vamos fazer do nosso jeito agora. Nós somos bons. Nós não somos bons? Somos bons? Eu não sou bom, não. Lógico, nós somos bons porque Deus, assim, através da bondade de Deus, mas por nós mesmos, enganados estamos. De repente, a igreja começa a inflar, crescer, igual o pastor Subirá fala, né? Igrejas cheias de pessoas vazias, não tem fundamento, não tem princípio, não tem ordem. Né? Gente, se encher gente fosse a resposta de Deus, os shows de música funk,
ou de música sertaneja, seria tudo de Deus. Você bota 1.000 pessoas numa igreja e se acha o cara. O cara bota 100 mil num show sertanejo, amigo. Ah, porque Deus está ali, Deus está dando crescimento. Não. Né? É uma manada, efeito manada, para inflar o coração, para agradar o desejo do coração daqueles que estão ali ouvindo. Né? Igreja não é lugar de inflar ego, é de esvaziar ego. Não é para você sair feliz do culto, é para você sair confrontado. Fala, cara, preciso fazer alguma coisa. Que desespero, que santo desespero. Né? E daí o que acontece? O tempo passa. Vem Davi, levanta altares, derruba altares. Fruto disso, família arrebentada. Roboão, né? Se levanta contra Salomão. 1 rei, 2 reis, levanta. Acais destrói. Ezequias levanta. Né? Manassés destrói. Aminon destrói. E é um povo que não sabe dar valor, né, ao que recebe. Não nutre o que recebe, faz conforme quer. Né? Faz conforme os próprios interesses. Até que culminou, né, por causa do pecado do povo. O povo sempre foi escravo. Moisés, 430 anos escravo no Egito. Fruto do pecado do povo. Passou Mar Vermelho. Todo mundo, cada um ganha a sua terrinha. Josué distribuiu por tribo. Para lá do Jordão, para cá do Jordão, para cá do Mar Vermelho, para lá. Beleza, está distribuído todo mundo. Agora vamos todo mundo adorar a Deus? Não, peraí, não está chovendo? Qual que é o Deus da chuva e do sol? Pronto, vamos levantar altar a Deus do sol. Gente, e o único Deus, e o eu sou, o todo-poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de ser, aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, o Deus dos deuses, o Criador. Ah, não, eu quero resolver o problema da minha, né, o meu milho aqui para crescer. Qual que é? Panteão. O povo volta para outros deuses, apostasia, destruição, esqueceu todos os princípios. É uma confusão, gente. A confusão do mundo é fruto de um povo que não nutriu os princípios e valores que receberam de Deus. Assim é a nossa vida também. Todo mundo vai embora daqui. Uns vão dar um bom tratamento ao que receberam e outros simplesmente vão ignorar. Às vezes a gente vê gente que está 10 anos na igreja, né? Muito cuidado de falar isso. Eu tenho que pensar tantas vezes, né? Porque agora é tudo filmado, tem um recorte bem grande, né? De repente, um cara que está dentro da igreja, líder, 10 anos depois vem um escândalo de pedofilia, um crime sexual, 10 famílias, 2 amantes, filho fora do casamento. Que isso? Pô, o cara era um líder na casa de Deus. Estava todo domingo aqui dando glória a Deus, aleluia. Chorava na hora do louvor. Aonde que ele guardou os princípios de Deus? Que vida de verdade ele teve depois do culto, depois da reunião, depois do ajuntamento do domingo? Que destino que ele deu depois disso? Eu fico maluco com isso, gente. E o pior é que a gente fala isso todo domingo e a gente ouve escândalo de novo. Homens, o que a gente está fazendo da nossa vida? Sabe, a indústria pornográfica brasileira está lucrando cada vez mais. Se está lucrando mais e os evangélicos estão crescendo, tem evangélico consumindo pornografia. É matemática. Não é? Se o número de crentes está aumentando, o número de corrupção está aumentando, o número de apostasia está aumentando, tem evangélico corrupto, tem evangélico apóstata, tem evangélico ladrão, pseudo-evangélico, né? Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada. Nós somos aqueles que guardam a palavra. Nós somos aqueles que vivem a palavra. O escândalo do crente é a perseguição. É só por perseguição. Agora, por valor, não. Ah, pastor Ez não presta. Não vou com a cara dele. Eu falo, nem eu não vou. Então, às vezes nem eu me aguento. Então, está tudo bem. Né? Quem concordar com 100% do que eu acho,
da forma com que eu conduzo a igreja, então, meu irmão, você é um baita de um mentiroso. Ninguém concorda com tudo. Você tem que concordar com o princípio, com valor, que é imutável. Agora, com forma de ser, com conduta, não tem problema. Gente, é igual casamento. Você concorda com tudo que sua esposa fala? Você baixa a cabeça e fala, sim, amor. Né? Só para não dar confusão. Não é verdade? Porque é melhor ter paz do que ter razão. Aí você, para ter razão, né, para ter paz, você baixa. E está tudo bem, gente. Não é obrigado, não. O pastor Thelmo Martinello fala assim, é 70% a conta mágica. Se 70% você está concordando e 30% você discorda, ok, nós estamos juntos. Nós não somos iguais, a gente é diferente. Agora, você tem que concordar 100% com a palavra de Deus. Esse que é o problema. 100% com a palavra, 70% com o pastor Esdras. Com a doutrina, 80%, 85%, para você não se incomodar muito. Lagoinha tem uma coisa maravilhosa, que é onde calvinista e arminiano conseguem conviver em paz. Né? Né? Onde calvinista é professor da EBD. Oh, meu Deus do céu, velho. Em que mundo nós estamos vivendo, pastor Tiago? Né? Bom, um dia eu vou dar aula de ciência para vocês, de mecânica quântica. Você vai entender que calvinismo e arminianismo não faz sentido depois que você entende a ciência. Porque nós vivemos na atemporalidade dos céus. Existencialismo é começo, meio e fim. Se não tem começo, meio e fim, se tudo já aconteceu e está acontecendo ao mesmo tempo, se Deus não existe, Ele é, então não tem tempo. Então se encontra, escolhido com escolha. Livre-arbítrio com já aconteceu. Está tudo no mesmo lugar. O que importa é a palavra de Deus e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E deu, amigo. Né? É onde os crentes se encontram. Né? Lá no ignoto da temporalidade. Que viagem, pastor. É isso aí mesmo. Daniel era assim mesmo também, eu acho. Né? Meio cientistazinho assim, né? Então, e daí o que acontece? O tempo vai passando e os valores vão se perdendo. Só que a conduta ética continua a mesma. O sacerdote usa o urim-tumim, usa a capa, o pastor usa a roupa de pastor, o irmão usa a roupa de irmão, a igreja é bonitinha, guarda os seus valores estéticos e máscara. Só que lá dentro todo mundo já desconverteu, todo mundo já largou família, está todo mundo no pecado e tudo mais, e vive uma falsa máscara que não existe. Que não existe. É melhor você fumar na igreja do que lá fora, irmão. Que pelo menos você está sendo verdadeiro. Eu me lembro que uma vez, um pai falou assim, o meu filho está fumando maconha e acha tudo certo, né? Eu disse assim, então faz o seguinte, pede para ele, lá na outra igreja a gente está, pede para ele trazer a maconha e fumar aqui no culto. Se isso não incomodar ele, está tudo bem. Ele ficou constrangido de um jeito. Por quê? Porque não tinha coragem. Porque fere a santidade de Deus. Igual alguém me explicou uma coisa. Homens, mulheres, se o que você está vendo é tranquilo, não te ofende, não tem nada a ver, mostra para sua esposa. Mostra para sua esposa. E aí, irmão, está tudo bem isso aqui? Você tem coragem de mostrar? Ah, não, é só uma fotinha, é só um videozinho. Ah, é? Então mostra para sua esposa. Se ela disser está tudo bem, então está tudo bem. Nós não podemos nos enganar. Quem é de Deus, é de Deus. Quem é santo, é santo. Quem é separado, é separado. Quem vive princípio, vive princípio. O problema é quando você não está convicto disso e tem que viver isso à força, isso vive um peso tremendo, que você vai contra a sua natureza. Você vir, ouvir princípios e valores te agridem, é que ainda não assim, o teu coração não está 100% convertido ao Senhor. E está tudo bem. Você vai buscar, vai se converter, vai largar os seus velhos hábitos, porque a vida com Deus é prazerosa, não é penosa. O problema do passado
era aquele que fazia por obrigação, que odiava estar na igreja, odiava, né, cumprir os princípios, ele queria estar lá fora. Gente, é pior. Existe um lugar de vida e alegria e plenitude no Senhor, onde você faz isso e fala, glória a Deus porque eu faço. E quando você olha para trás e fala, cara, não tem saudade nenhuma, não sei nem porque eu fazia, aquele não era eu. Né? Daniel era assim, diz a palavra do Senhor. Bom, enfim, o Império Babilônico veio as destruições, né? Então, a primeira fase de escravidão, Egito. A segunda fase, Babilônia, 70 anos escravo. Imagina, a criança que nasceu durante esse tempo, nem experimentou liberdade. Ela, assim, o tipo de vida e de valores que ele recebeu já era dentro da escravidão. Ela nem conhecia o que era fora dessa realidade. Já estava deturpado. Mas o Senhor tinha uma palavra de renovo sobre esse povo. E diz a palavra de Deus que Daniel, durante essa época, fala comigo, essa época de escravidão, essa época de quebra de princípios, essa época de quebra de valores, agenda diferente. A agenda do Nabucodonosor era diferente da agenda do povo. E ele tornou a agenda dele, a força, a agenda de um povo. Só que Daniel falou, essa é a sua agenda, governador. A minha não. Ele se posicionou e falou, aqui não, papai. Olimpíada. 12 discípulos escarnecidos, a figura escarnecendo. E está tudo bem. É um movimento global. Fala, aqui não, papai. Aqui não. Eu decido firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. Eu defendo a minha fé. Eu digo que a palavra de Deus tem que ser defendida? Não, tem que ser proclamada. A minha fé é assim. Isso é apologética, né? Defesa da fé. O problema é quando você fala que você não pode se defender, não precisa defender o Cristo, porque Ele já é a palavra. Agora a sua fé, amigo, aqui não, na minha casa não. Filho, é errado. Isso aqui está ferindo os princípios da nossa família. Governo, eu sou 90% desse país. Só de evangélicos somos 33%. Aqui não, aqui não. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso posicionamento. Eu decido firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. Pague o preço que for. É uma geração posicionada. É uma geração que sai do culto e se nutre do que vive no culto. E que não vive duas caras. Eu tenho me preocupado com que tratamento a gente dá com o que a gente recebe. O confrontamento, a hora que chega você, que tipo de tratamento você dá? A Bíblia fala sobre 2 casos, o jovem rico e o Zaqueu. O jovem rico, quando foi confrontado no seu maior valor, qual que era o maior apego do jovem rico? O dinheiro. Cristo falou assim, vende metade do que você tem e dá para os pobres. Ele, metade não. Apego. Zaqueu falou assim, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele se posicionou num lugar, ele antecipou, falou assim, não quero mais nada que pertence a esse mundo. O problema é que um era fariseu, outro era publicano. Um se achava dono da razão e outro sabia que não tinha razão nenhuma. Né? Que estava lascado mesmo, que precisava de Deus. O fariseu se achava o cara. É a mesma coisa da árvore. Deus estava mostrando para mim, por que uma oliveira, uma videira, oliveira, né? Deus amaldiçoou e a outra ele deu chance. Porque a frondosa estava se achando. Videira, né? Figueira, né? Porque uma era frondosa. Não precisava de correção. Falar, não, eu sou. Então morre. E a outra fala, eu não sou, eu preciso de nutrição. Me ajuda? Tá bom. Vou dar mais essa chance. É o nosso posicionamento em Deus, gente. Isso tem me incomodado muito. Todo culto é a mesma coisa. É o pós-culto que nos preocupa. É o que a gente faz depois daqui. Isso aqui é um ambiente controlado. Controlado. O Espírito Santo de Deus está aqui. Os anjos de Deus estão aqui.
Existe um ambiente de glória, existe um ambiente protegido. Os anjos estão ao redor e o diabo está de redor. E lá fora? E lá fora? É conduta, irmão. Conduta. Nós somos criados em lar evangélico. Eu, o Júnior e o Weber. Mas eu te digo que de verdade, eu até tinha conduta. Tinha, mas de verdade foi de uns 10 anos para cá. Não é não, acabou. Pecado, acabou. Acabou. Não existe mais. E se voltar a pecar, joelho no chão, cara no pó, rasga as vestes, faz qualquer coisa, né? Levanta o holocausto, mata um bezerro. Aí não, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Isso me incomoda. A gente precisa viver uma igreja de verdade, gente. Essa enquetezinha do cara, malhando e outro malhando, eu falei, eles assim, receberam o mesmo exercício. Por que um cresceu e o outro não? Nutrição. Que valor ele deu ao que ele recebeu? É isso que nós precisamos. Daniel decidiu não se contaminar firmemente. E o que aconteceu? Né? Por causa da quebra de valores. Diz a palavra do Senhor, ali no versículo 3, né? Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, trouxessem alguns israelitas da família. No 2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns utensílios do templo. Ele tirou o que era sacro e colocou no lugar profano. Levou os utensílios do templo do seu Deus na terra e misturou tudo. Ele quebrou, ele deturpou valores. O que a sociedade tem nos feito? O que assim, essa Olimpíada está mostrando? É tirando o utensílio de glória do seu lugar. É mostrando a ceia cristã e tirando os valores do seu lugar. É trazendo trevas no meio da luz. A gente está no meio de uma confusão que a gente vê uma música gospel e fala, estou adorando a Deus. E muitas vezes não está. A gente vê uma conduta de um líder, de alguém, até minha mesmo. Me critica, fala, pastor, isso não está na palavra não, isso não é conduta de crente não. A conduta, a gente olha a alteração de utensílios de santidade, substituído por outros utensílios, e tá parecendo que é ceia, mas não é. Está parecendo que tem Cristo, mas não tem. Eu preciso resgatar a sã doutrina, a boa palavra, a velha e boa e moderna palavra de Deus. É ela e pronto. Gênesis é mítico, não é verdade. Tal figura tal livro é filosófico, não, ele é verdade. A Bíblia é literal, ela é metafórica quando ela fala que é uma metáfora. Quando ela não fala, ela é literal mesmo. Ou a gente crê ou a gente não crê, ou a gente vive ou a gente não vive. Esses são os fundamentos de Deus para a nossa vida. Olha o que aconteceu. O templo foi saqueado. Diz a palavra de Deus que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Destruiu famílias, casas, altares e muros. Tudo. Então, o que se perdeu? Né? O altar da consagração foi destruído. O culto ao Senhor foi mudado. Passou a ser culto a outros deuses. As normas de conduta mudaram. A forma de conduta do passado da Babilônia, passou a ser a forma de conduta de um povo. A tradição e a memória se perderam. Diz que até a palavra se perdeu os pergaminhos. Esdras teve que voltar e resgatar tudo. O bom e velho Esdras, é sempre o Esdras resolvendo a situação, né? Ele foi lá, trouxe os copistas ali, os soferins, os maçoretas, resgatou a palavra, pegou o pergaminho, escreveu de novo, juntou tudo. Resgata a primeira palavra, depois a gente pensa no templo. Zorobabel foi lá, ergueu o templo. Neemias fechou as brechas e tudo. A igreja foi restaurada porque voltou a velha prática, os velhos princípios. As casas foram rebentadas, destruídos os muros de proteção. Até distração veio com Sambalate e Tobias, que quando Neemias estava erguendo os muros, ele falou, não, vamos fazer outra coisa. Não, eu estou focado. Igreja é lugar de restauração da palavra. Nós somos instrumentos do resgate e restauração dos princípios que sempre foram eternos. A gente não pode perder esse lugar.
O que aconteceu? Tudo foi restabelecido, né? Daniel decidiu não se contaminar e depois veio a nova casa, né? Salmo 126 fala, quando o Senhor restaura a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus trouxe uma restauração. O templo de Salomão que foi destruído, de repente Deus falou assim, resgata tudo. Está perdido, pastor? Não. A tua família está perdida? Não. A tua fé está perdida? Não. Os teus valores estão perdidos? Não. Resgata. Volta ao começo de tudo, resgata, recomeça, pega tudo, organiza, resgata a palavra, resgata a oração dentro de casa, resgata o cultinho doméstico, resgata o devocional, resgata de ir no GC bonitinho, de vir para o culto, de fazer o carisma aqui, vem, resgata tudo, coloca as coisas no lugar, e de repente Deus falou assim, não é mais majestade, não é mais templo glorioso, não é mais parede revestida, né, betuminada de ouro, agora é glória, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Você vai viver o que você nunca viveu na sua vida, por quê? Porque você restaurou o altar perdido, você tirou a agenda de destruição e trouxe uma agenda de reconstrução. Essa é a agenda da igreja dos nossos dias, essa é a agenda que Deus quer para a sua vida, no nome de Jesus. É uma agenda de resgate, de olhar para o mundo e falar, chega, para mim não, o que eu quero viver para a minha família não. Eu não sei contar vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué deu uma escolha para o povo. Ele falou, eu não sei contar vocês, a escolha é sua, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o posicionamento que a gente tem que dar para o mundo. Eu não sei o mundo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei que agenda maluca é essa que está acontecendo no mundo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a minha casa será casa de oração, celeiro de avivamento. E a minha vida vai ser inspiração para as outras vidas. E eu vou cumprir o ídolo e o propósito do Senhor para a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Deus está trazendo um resgate nessa manhã, no nome de Jesus. Resgate de princípios, resgate de valores, resgate da palavra. Mas eu profetizo que existe uma leveza, existe uma abundância de graça, existe uma alegria nesse resgate. Não é penoso, não é doloroso, não é sacrificante. É sim, um tipo de sacrifício agradável. As renúncias das coisas deste mundo. Eu preciso me posicionar em Deus. Pastor, você fala todo domingo sobre posicionamento. Já é a quinta vez que você prega sobre recomeço. Eu vou pregar quantas vezes for possível, até o Espírito Santo tocar nos nossos corações. Eu não posso entrar nesse lugar de eu recebo na igreja e destruo fora da igreja. Eu preciso viver nesse ambiente permanente de vida com Cristo, de consagração, de dedicação. Até quando? Até quando? Até quando? Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, irmão, ai de ti, igreja, que viu os milagres do Senhor e não se arrependeu. Que viu os milagres do Senhor e não entrou num lugar de arrependimento. Porque se em Tiro e Sidom, se outras pessoas tivessem a oportunidade de ouvir e receber desse Deus que nós temos ouvido, talvez eles teriam se arrependido. E a nós foi dada essa oportunidade de entrar nesse lugar de arrependimento, de novo começo, no nome de Jesus. A gente não sabe do dia de amanhã. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Posso estar morto. Não sei.
mas a minha conduta tem que ser a partir de hoje. O pastor Márcio sempre fala, se hoje fosse o meu último dia de vida, eu tivesse ciência disso, que tipo de vida eu estaria levando? Que tipo de atitudes eu estaria tomando? A nossa vida é uma fagulha, é nada em relação à eternidade. Qual o tratamento que eu dou para o que eu recebo nessa vida, que vai me projetar a uma vida eterna com Cristo? Na minha vida eterna, eu não abro mão. A minha consagração eu não abro mão. Eu faço o que for para ter a garantia da vida eterna contigo, ó Deus. Eu preciso entrar nesse lugar. Mas eu profetizo que esse lugar não é penoso, não é cansativo, é leve, o fardo é leve. Existe muito trabalho, mas é dignificante. Tem um prazer que ninguém consegue experimentar, viver. É o prazer de estar em Cristo e nos deliciar na presença e na vida com Ele, no nome de Jesus. Que a gente possa encontrar. Que a sua decisão não seja um medo, um temor, mas seja uma satisfação da oportunidade de estar vivendo em Cristo, no nome de Jesus. Alinhe a sua vida. Alinhe a sua vida. Se é hora de se arrepender, se é hora de confessar pecado, fica quietinho aí, fala em pensamento. O Espírito Santo está ouvindo. Graças a Deus Ele é onisciente. Depois, se for necessário, você confessa um ao outro. Mas é hora de você entregar a sua vida ao Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de corrigir e alinhar a sua vida, não no culto, não nesse momento, mas no pós-culto, no depois, numa vida inteira, numa regularidade de vida a partir daqui, no nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero igreja, agora eu quero voltar. Quero voltar. Oh Deus, nós queremos voltar, ó Pai, ao primeiro amor, ó Deus. Oh Senhor, precisamos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, Senhor, que tudo que nós temos ouvido e recebido do Senhor possa ser um ato contínuo nas nossas vidas, ó Deus. Que possamos viver o que pregamos, que possamos viver o que confessamos,
que possamos ter vida diária no Senhor, que possamos nutrir, ó Pai, Senhor, a palavra recebida, a palavra guardada no nosso coração, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Não nos deixe, ó Deus, enfraquecer, ó Deus. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa conduta, as nossas atitudes, ó Pai. Oh Deus, eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Não conseguimos sozinhos, ó Pai. Sozinhos, nós precisamos do Senhor. A gente não consegue, não sabe fazer, a gente precisa de uma direção. A gente não consegue enxergar, a gente precisa de uma visão clara. Oh Deus, nos dê destino, nos dê propósito. Mostra o que Tu queres para as nossas vidas, ó Deus. Nos ajude a ter satisfação em fazer, ó Pai, e pertencer ao Senhor. Livra-nos, ó Pai, Senhor, do homem mau. Livra-nos, ó Pai, Senhor, da perseguição. Livra-nos, ó Deus, livra-nos das tentações, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, do homem mau, Senhor. Livra-nos, ó Deus, do pensamento confuso. Ó Deus, Senhor, toda tempestade no campo das ideias, ó Pai, Senhor, todo sentimento e pensamento de fracasso, de pecado, de destruição, cai por terra agora no nome de Jesus. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Nós temos o que a Bíblia diz que temos. Nós podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer, ó Pai. Nós somos chamados por Deus, nós somos geração eleita, sacerdócio santo, chamados por Deus. Nós temos, ó Pai, Senhor, que tudo que o Senhor conquistou nos foi dado por herança. E nós podemos fazer, ó Pai, porque, ó Deus, Senhor, tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor, segundo o seu propósito, ó Deus, no nome de Jesus. Fortalece cada coração, Senhor. Fortalece, cria unidade na sua igreja, ó Pai. Quando não conseguimos, existe uma igreja, existe um líder, existe um GC, existe um irmão para ajudar, para amparar, para ser suporte, no nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, nos ajude a voltar, ó Pai, ao início de tudo e fortalecer nossa fé e os nossos valores, os nossos princípios, ó Deus, no nome de Jesus. Restaura a tua igreja, restaura os nossos valores, restaura, Senhor, a nossa fé, restaura a palavra, restaura a conduta, Pai. Oh Senhor, restaura as nossas emoções. Aquele que está cansado, ó Pai, aquele que está amargurado, aquele que muitas vezes veio de um sistema religioso opressor, ó Pai, que se sente hoje angustiado, ou talvez foi enganado, ó Pai, por um sistema, um mecanismo. Essa não é a igreja do Senhor, esse não é o Senhor. O Senhor é amável, o Senhor é bondoso, o Senhor, ó Deus, Tu és Abba Pai, o Paizinho querido que coloca no colo, ó Pai, tira as dores, ó Deus. Tira, ó Pai, Senhor, todo o cansaço, ó Deus, Senhor, que possamos voltar a pertencer, a saber que existe um pastor sim, existe uma igreja sim, existe um lugar sim para pertencimento, ó Pai, que haja um resgate, toda decepção, ó Pai, Senhor, não contigo, muitas vezes confundido decepção com Deus, mas com pessoas, ó Pai, caia por terra. Existe sempre uma chance de recomeçar. Existe uma nova oportunidade, ó Pai, que possamos dar, ó Pai, para ter esse recomeço, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai. Aquele que se sente só, Pai. Ó Deus, muitas vezes um espírito de solidão, um espírito de morte, um espírito